Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns pontos da reunião ministerial do dia 22 de abril, que o vídeo foi divulgado ontem pelo ministro Celso de Mello. Muitas pessoas estão falando dessa reunião, eu até mesmo fiz um vídeo analisando o impacto político junto ao eleitorado de Bolsonaro dessa reunião, o link está aqui na descrição. Mas tem alguns pontos dessa reunião que eu considero pontos concretos. O que são pontos concretos que nós vamos falar nesse vídeo? São pontos que a gente consegue cravar. É assim e acabou. Não há margem para interpretação. Esses são os pontos concretos, é uma definição. É aquele ponto que você vai olhar e você define exatamente o que é aquela pessoa, o que é aquela atitude. E existem outros pontos que são os pontos que nós vamos chamar assim, para o entendimento do vídeo, de mais espuma do que chope. E o que seriam esses pontos? São pontos inconclusivos juridicamente, que há uma margem para interpretação jurídica, ou que são pontos que foram mencionados na reunião do Bolsonaro, mas que outros governos possivelmente já fizeram. Então você condenar Bolsonaro por isso, você até pode, mas é muito fácil a outra parte ter um contra-argumento também válido para rebater. Então vamos começar por esses pontos que eu considero mais espuma do que chope. O primeiro deles é a fala do Bolsonaro e dos seus ministros, falando muito palavrão, principalmente o presidente da República. É muito grosseiro o presidente falar, é claro que é, falar palavrão. Foge da liturgia do cargo, demonstra uma falta de respeito com as pessoas que estão ali, demonstra uma falta de respeito com o cargo, e isso é muito sério, é muito grave. Mas você acredita que as reuniões ministeriais de Lula, as reuniões ministeriais de Dilma, não tinham também palavrões? A do Temer deviam ter, ele devia falar um palavrão, mas palavrão com mesóclise, e aí ninguém ia entender. Mas Lula, Dilma, você acha que eles não falavam palavrão? Em reuniões de empresa, vocês acham que não tem palavrão? Então assim, é algo que nos choca, é algo agressivo, vindo da boca de um presidente da República, com toda certeza é. Fere a liturgia do cargo? Fere, mas Bolsonaro já feriu a liturgia do cargo em vezes muito piores. Que isso acaba até sendo menor do que as outras vezes que Bolsonaro feriu a liturgia do cargo dele. Então assim, por isso que eu vejo que é mais espuma do que chope. É grave? Sim, é. Mas já aconteceu outras vezes, até mesmo com outros presidentes. Agora, fala do Ricardo Salles. Ricardo Salles queria usar a Covid-19 para passar algum de seus projetos na Câmara dos Deputados. Salles é um criminoso, ele é um condenado. Ele perdeu os direitos políticos dele por falsificar mapas quando ele era secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, mapas da várzea do Rio Tietê. Então ele é um condenado, ele é um criminoso e ele está querendo utilizar a Covid-19 para aprovar algumas leis, para aprovar alguns projetos dele. Quais são esses projetos? Nós não sabemos. São projetos ilegais? São projetos para beneficiar empresas madeireiras, empresas ilegais? Possivelmente. Só que possivelmente abre uma margem para ser ou não ser possível. Essa atitude do Ricardo Salles, ela é, como posso dizer, ilegal? Não. Mas é uma atitude que nós podemos considerar como sendo antiética, amoral, imoral. A gente pode classificá-la dessa forma. Mas outros governos possivelmente também aproveitaram de momentos, não como a Covid-19, para aprovar os seus projetos. Então nós podemos condenar a fala do Salles, a posição do Salles, e nós devemos condenar a posição do Salles. Mas perceba que há também uma margem para uma contra-argumentação que é forte, que é válida. Outros governos já fizeram, já possivelmente se aproveitaram, como eu falei, não de um momento como este de pandemia de Covid-19. Agora, a fala do Sérgio Moro, que ele falou da Polícia Federal, fala do Bolsonaro, coisas do tipo. Por que eu também considero mais espuma do que chope? Porque há uma margem para interpretação. Se Bolsonaro estava querendo ou não intervir na Polícia Federal. Se o juiz desse caso, a pessoa que pegasse esse caso e julgasse, fosse o próprio Sérgio Moro, com toda certeza Bolsonaro já sairia preso. Porque Moro, nós sabemos, ele adora, ele ama uma prova frágil. Foi assim o triplex do Lula. O próprio vídeo da reunião é uma prova frágil, porque ele quis falar, foi criada toda uma celeuma em torno do vídeo dessa reunião, e aí nós chegamos lá e não há uma prova cabal. Há uma interpretação. Então esses são pontos que eu considero como sendo água mais espuma do que chope.
Mas nós temos outros 3 pontos que são pontos bem concretos que nós podemos tirar dessa reunião. O primeiro deles, que Bolsonaro ele é igualzinho com os ministros do que ele é fora do ministério, do que ele é pessoalmente. Isso é muito ruim, porque Bolsonaro pessoalmente ele é uma pessoa que não é exemplo, a forma como ele se comporta. Então isso mostra para nós que tudo que ele fala fora, tudo aquele cara do super pop, do Pânico não era um personagem, era o próprio Bolsonaro. E nós temos aquela pessoa mesmo comandando a nossa presidência da República, o que é algo muito sério, muito grave. Tudo que ele fala, ele pensa daquela forma. Nós já sabíamos disso. E para piorar, essa é uma confirmação para o eleitor do Bolsonaro. De fato, o eleitor do Bolsonaro pode bater no peito e falar assim: eu votei exatamente nessa pessoa. Ele está honrando o meu voto. Então é um deleite, é uma coqueluche para o eleitor do Bolsonaro, para o apoiador do presidente. O segundo ponto, que é concreto: Guedes é uma piada. O ministro da Economia, ele é uma piada. Ele é formado em economia, mas na verdade ele não é um economista, ele é um vendedor. Até a forma como ele se posiciona, como ele fala, é de um vendedor. De um péssimo vendedor. Porque ele vai falando, aí ele vai se exaltando, aí ele não consegue mais respirar, e ele vai soltando bilhões, é bilhões pra cá, é centenas de bilhões, é 2 bilhões, 10 bilhões, ele vai falando, quase ele morre asfixiado. É uma piada. Tanto que tem um momento da reunião, que ele começa a falar dos bilhões dele, aí muda, aí ele para, ele encerra a fala dele, muito exaltado, né? Parece que ele tá correndo uma maratona, aí depois vai para um outro membro do governo, general, e aí parece até é cômico, parece que ele vira pro Paulo, só falando ele virar pro Guedes e fala assim: Paulinho, menos, bem menos. É claro que menos tá errado, é menos, né? Nunca fale menos, porque é um erro, mas só faltou ele falar isso. Porque o Paulo Guedes é uma piada. Ele quer vender as coisas, ele não quer pensar na economia. Igual ele ficou pressionando o Banco do Brasil. E o Bolsonaro falou, só vamos falar de privatização do Banco do Brasil em 2023. Ou seja, o Bolsonaro ele acha que ele vai ser reeleito em 2022. Nós não vamos deixar. Primeiro porque nós vamos pressionar Bolsonaro nesse momento e o canal faz parte disso, desse movimento pela saída do presidente da República, um movimento em favor do impeachment de Bolsonaro. Porque nós vimos na reunião. A reunião ela tinha como objetivo mostrar o plano do general Braga Neto para o resgate da economia envolvendo a Covid-19. Não era um plano direcionado para a Covid-19, mas envolvia a Covid-19 e não foi falado. Só o Taixe, mas todos, ou como falam os gaúchos, todos ignoraram o Nelson Taixe. E é interessante que o momento mais chocante da reunião foi protagonizado pelo Taixe. Quando o Salles começa a falar ali da Covid-19, ele olha assim até assustado pro Taixe, pro Salles. Mas enfim. E o Guedes ele é isso. Ele não é um bom ministro da economia. E tem gente que elogia ele, né? É impressionante. Ele não pensa em economia, ele é o pior economista. Ele tá falando que o Brasil ia decolar, estavam crescendo 1,1%, era pior que o crescimento do Meirelles. Né? Mas ele estava falando que ia decolar, não sei quando ia decolar, mas ia decolar na cabeça do Guedes. Mas enfim, então esse é um outro ponto concreto. E agora o ponto mais importante, o terceiro ponto mais concreto. Aquele vídeo, ele é uma confirmação que Bolsonaro ele é uma ameaça para a República. E agora vocês entendem a nossa referência ao Carlos Andreasa, o nosso amigo de Twitter. E faça como o Andreasa, me siga lá no Twitter, @profileoficial. O Andreasa ele fez um comentário na Band News, vou deixar o link também aqui na descrição, e é muito importante que você veja o comentário do Andreasa. Porque o Andreasa, não sei se vê no canal ou não, ele percebeu, mas já estava na hora também das pessoas começarem a perceber, a ameaça que Bolsonaro é para as instituições republicanas. Isso é muito, mas muito sério. E é muito bom que finalmente o Carlos Andreasa tenha percebido isso. O Giraldelli fala aqui no YouTube, mas o Giraldelli e eu, nós temos uma limitação, que é o YouTube. Aqui não é um canal de comunicação de massa, é um canal de comunicação de nicho. Mas o Andreasa, na Band News, ele consegue influenciar outras pessoas. Ele consegue revelar esse tipo de comportamento de Bolsonaro para uma camada muito maior da população. Por isso que é muito bom o Carlos Andreasa ter percebido isso. Ainda bem. Esse é um argumento que aqui no canal nós já estamos falando há muitos anos, né? Na verdade não são anos, eu ia falar há muitos anos, são há muito tempo, enfim. Desde o começo do governo, por volta ali de abril, maio do ano passado, a gente já fala sobre isso. Da destruição provocada por Bolsonaro. Bolsonaro ele quer destruir tudo, lembram disso? Bolsonaro ele é um líder bonapartista. Nós usávamos até mesmo o exemplo do Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini ele chega no Irã
As pessoas achavam que ele não saberia, falavam, brincavam, né? Esse cara é um tonto, ele não consegue usar vaso sanitário, ele só vai conseguir usar fossa. Aí ele chega no Irã, metade da população é adepta à religião dele, adepta à vertente religiosa dele, e ele consegue fazer a revolução. Foi para cima do Congresso, foi para cima do Legislativo como um líder bonapartista. E Bolsonaro, ele quer destruir tudo, nós falávamos isso. Aí até peguei, aí nós aprimoramos a nossa tese, aprimoramos a nossa fala com a entrevista do professor Marcos Nobre, de Filosofia da Unicamp, para o UOL. Bolsonaro quer destruir tudo para ser reeleito. Então nós aprimoramos isso e depois chegamos até o ponto da República. E finalmente a grande imprensa começa a perceber. E o Andreasa fala isso. Eles estão utilizando a República eles estão utilizando a República para o seu próprio benefício. O Bolsonaro ele quer intervir na Polícia Federal. A Damares ela quer usar as leis para prender ameaçar e prender os governadores e prefeitos. O Salles ele está querendo utilizar nesse momento para o seu próprio benefício. E eles vão mostrando. E o Carlos Andreasa mostra a deterioração da República provocada por Bolsonaro. Os próprios palavrões de Bolsonaro são uma deterioração da República. A forma como Bolsonaro se comporta é uma deterioração da República por conta da quebra da liturgia dos cargos. E em nenhum momento, o Carlos Andreasa fala de democracia. Parece que as pessoas finalmente começaram a aprender. E o próprio Bolso fala isso, o Bolsonaro fala isso. Quando ele chega e diz o seguinte: eu quero armar a população para que não haja um golpe por aí. E ele não estava sendo gravado. Gravado sim, ele não imaginava que aquilo poderia vazar. Por isso que o Andreasa ele nem toca em democracia, ele só toca na parte da República. Eu sei que é muito difícil compreender isso, porque a democracia é algo muito mais palpável, é muito mais tangível do que a República. A República está atrás, podemos dizer assim. E por quê? Porque a democracia você exerce o seu direito de voto, você exerce o seu direito de fala. E nós temos uma parcela da população bem significativa, da casa dos 50 aos 60 anos, que ainda sofre com os demônios da ditadura militar. Ainda tem essa influência da ditadura militar. A ditadura ainda está, não viva, mas há uma lembrança, uma nostalgia na cabeça dessas pessoas a respeito da ditadura militar. E a ditadura já acabou há muito tempo. Essas pessoas elas criaram na sua mente, também a população inteira, criou na mente uma associação negativa, com terror com a ditadura militar. E eu não estou falando que eles estão errados. O que eu estou querendo dizer é, o Bolsonaro, sabendo disso e influenciado pelo Steve Bannon, ele utiliza essa memória para causar pânico nas pessoas. E elas lembram, o ataque Bolsonaro autoritário, logo ditadura, acaba com a democracia. E não é assim. Não é assim. Mas as pessoas elas têm esse medo, esse receio da ditadura. Até algumas pessoas encontram comigo na rua e falam assim: você não tem medo dos militares entrarem na sua casa e baterem em você, te matarem? Pra que eu vou ter medo dos militares me baterem? É muito mais provável que os militares me peguem para eu continuar falando do que para eles me calarem. Porque o Bolsonaro precisa disso. O governo Bolsonaro, para existir, precisa de pessoas como eu, como a imprensa, para nós rebatermos, darmos combate a ele. Então eu faço também parte do jogo do Bolsonaro. Só que se eu me calar, as pessoas não vão entender. Então nós precisamos nos falar. Nós precisamos falar, não. Nós precisamos nos falar, mas nós precisamos falar também. Então essa é uma dicotomia muito séria, muito ruim que é apresentada. Porque se a gente ficar quieto, a gente consegue evitar o jogo de Bolsonaro. Mas se a gente ficar quieto, a gente também facilita o jogo do Bolsonaro. Então a gente precisa falar. Só que se a gente fala, a gente facilita o jogo dele. E ao mesmo tempo que a gente dificulta. É uma situação muito, mas muito complicada. Tá? Por isso que a gente tenta fazer o vídeo, trazer mais pessoas, porque é um trabalho bastante complexo. E ficou também concreto os valores do Bolsonaro nessa reunião. Deus, Pátria e Família, os valores dos apoiadores do Bolsonaro. Tudo isso está descrito no livro que fizemos. A capa está pronta, ficou linda a capa, vocês vão curtir demais. Você ainda pode voltar no título do livro. O link está lá na aba da comunidade, você pode clicar e escolher o seu título. Possivelmente sexta-feira nós vamos ter a live do canal com a live de lançamento do livro. Tá? O horário, depois a gente avisa aqui. Então se inscreva aqui e também lá no Twitter. Então esses são os pontos. E eu fico muito feliz vendo que o Carlos Andreasa finalmente percebeu, e esse é o ponto para mais pessoas perceberem que Bolsonaro é uma ameaça para a República. E por que isso é importante? Porque agora que a gente conhece, agora que a gente sabe o que o Bolsonaro
é uma ameaça, nós podemos defender melhor esses pontos, certo? Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você trouxesse mais pessoas, mais agentes de mudança para o canal. O livro está finalizado, estamos só na parte de diagramação e semana que vem, possivelmente na sexta-feira, vai ser a live de lançamento. Eu trago confirmações para vocês, datas, mais informações ao longo da semana, tá bom? À tarde nós temos outro vídeo e eu gostaria de ouvir os seus comentários a respeito dessa minha análise. O que você acha? Você concorda comigo e com o Carlos Andreasa? Deixa aqui nos comentários o que você acha, mande um abraço também pro Andreasa, talvez ele veja aqui o vídeo, porque no Twitter ele já me segue, e você já me segue lá também, é @profleooficial.